dia, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio de Conversas com o Médico, com o Dr. Salomão. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Então, tá bom. No episódio de hoje, nós vamos falar a respeito das terapias alternativas. As famosas terapias alternativas que muitas vezes aparecem nas redes sociais como soluções milagrosas para os problemas que a gente enfrenta. Nesse caso, voltado para os transtornos de desenvolvimento. O que você tem a falar a respeito disso, doutor? Olha, é um assunto muito presente. Se você entrar na internet, em qualquer nicho que você entre, você vai encontrar um monte de propostas terapêuticas que as pessoas eventualmente seguem sem tentar saber se há alguma evidência científica que suporte o uso daquilo. Por que as pessoas procuram isso? Uma promessa de um milagre. Se você pegar alguma coisa, condição crônica, que não tem cura, que o tratamento tradicional tem um resultado parcial, longo, caro e sem poder de início garantir que vai dar certo, se eu me colocar no lugar do pai ou da mãe, provavelmente eu iria buscar alguém que me diga o contrário. Não, eu tenho uma coisa que cura, eu tenho uma coisa que é natural, portanto não faz mal, eu tenho algo que resolve os seus problemas. Eu tenho algo que o Joãozinho tomou e começou a falar no dia seguinte. E aí tem um problema que a gente sempre tem que discutir com a família no seguinte sentido, né? Se você sair daquilo, é uma comprovação científica. E o que é uma comprovação científica? É o resultado de trabalhos sérios de laboratórios, de clínicas, que têm um determinado resultado. Esse resultado tem que ser duplicado por outros laboratórios. Todos têm que ter um resultado concordante. E de tal modo que, a partir daquilo, qualquer pessoa pode reproduzir e vai ter o mesmo resultado. Então, é um processo custoso, demorado, e é por isso que você não tem tanta coisa disponível, tanto em termos de remédio, procedimentos, etc., por causa dessa demora que você tem em conseguir isso. Mas quando você sai daquilo que a ciência tem uma comprovação científica, você entra num terreno extremamente perigoso, que é das terapias alternativas e das terapias não alternativas, mas que são muito usadas e que são chamadas de controversas. Qual é a diferença? Uma terapia alternativa é aquela que você não tem evidências científicas de que funcione, mas você não tem nenhuma suspeita ou evidência de que possa fazer mal. Então ela fica ali no meio termo, né? Eu não consigo provar que ela tem uma eficácia, mas também eu não provo que ela faça mal. Exemplo, acupuntura. Florais de Bach, uma série de outras coisas que são propostas e que eu, como médico, quando discuto isso com a família, digo claramente isso, olha, não há evidência de que funcione. Mas se você quiser usar por sua conta e risco, provavelmente você não vai causar prejuízo para o seu filho. De uma certa forma, assim, você quer usar? Use. Eu acho que não vai funcionar, e se funcionar na minha concepção, vai ser pelo efeito placebo. Mas enfim, é uma coisa que você, como pai e mãe, vão ter que decidir. Mas ainda assim, para você ter essa fala, né, que você acabou de pontuar, precisa ser um médico. Né? Não adianta você, por conhecimento próprio ou conhecimento de terceiros, achar que porque uma pessoa na internet está dizendo para você que aquilo não vai te fazer mal, que realmente não vai. Né? Precisa ser uma pessoa capacitada para poder te trazer essa informação. Então, mas tem um problema, né? Porque muitas pessoas que propõem esses métodos não são médicos. Exato, esse é o problema. Ou alguns, curiosamente, são médicos de uma área completamente diferente daquela em que ele está se metendo. Então isso é uma coisa que já chama atenção, que já faz você suspeitar um pouco daquela história. O problema é diferente quando eu estou falando em técnicas controversas, porque nessas você não tem evidência de que faça bem, mas você tem pelo menos algumas evidências de que possa fazer muito mal. E aí você começa a entrar num terreno muito mais perigoso. E eu posso citar coisas que parecem piada, mas que hoje em dia estão sendo muito utilizadas aqui no Brasil, inclusive. Era uma pergunta que eu ia te fazer, doutor. Se dentro desse quadro de transtorno de desenvolvimento, o que o senhor já encontrou de terapias dessa forma que você até se assustou ao verificar e falar, meu Deus, olha, o que é aquilo? Eu não assustei porque eu sou muito tranquilo. Tá. Porque eu já ouvi tanta coisa. Então eu vou te dar alguns exemplos. Né? Tá. Que o bom senso já diz que provavelmente tem algum problema com relação a isso. Ozonioterapia por via retal, oral ou banho. Quem propõe isso? É uma proposta para curar o autismo. Tem gente que faz? Um monte de gente que faz. Tem gente que propõe isso na internet? Sim, inclusive médicos. Tem um médico que se coloca como defensor disso e que garante que você vai curar o seu filho. Como que ele prova isso aí? Depois de algum tempo, segundo ele, o que causa o autismo são bactérias e germes que você tem no intestino. E o ozônio seguramente é
antisséptico e ele pode matar bicho não, né? Daí a dizer que vai curar autismo é um passo gigantesco. Hoje está se falando muito numa coisa que é muito controversa, que é transplante fecal. Então existem estudos que mostram que a macrobiota dos bichinhos que você tem no teu intestino, em crianças autistas, é um pouco diferente daquele que você encontra em crianças típicas. Então, o que está se fazendo pelo mundo afora? Você pega fezes de uma pessoa típica, pode ser adulto, pode ser criança, leva para o laboratório, faz toda uma limpeza daquela história, fica só com os micro-organismos, coloca isso numa cápsula e dá para o seu filho tomar várias vezes ao dia. Não acredito, doutor. Pois pode acreditar. E é uma coisa que tem artigo científico tentando provar que é verdade. Que é verídico. Então a gente tem que esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Até hoje, obviamente, não tem comprovação muito científica, né? Canabidiol. Canabidiol hoje é considerada uma droga medicinal. Ela é muito usada em depressão severa, em pacientes terminais, em epilepsia refratária. O uso dela no autismo ainda, a meu ver, é muito contraditório. Tem alguns estudos tentando mostrar que há uma discreta melhora, e mesmo esses estudos, quando terminam, no fim, dizem assim, é necessário ter mais dados para ter a garantia de que isso funcione. Então, e a outra pergunta, eu conheço os efeitos que o canabidiol pode causar num cérebro infantil a longo prazo? Não. Não, porque é uma terapia nova. Eu não posso te garantir. Ele funciona, segundo essas pessoas, interferindo na química cerebral e trazendo uma melhora global no quadro. Certo. Mas a gente não tem visto isso acontecer. Outra terapia controversa, câmara hiperbárica. É um equipamento, um aparelho grande, em que você entra lá com a criança e você fica algum tempo sob oxigênio a 100%. Certo. Ele fica fora da atmosfera, da pressão. Ele entra num ambiente altamente artificial. Para que existe a câmara hiperbárica? Para tratar necrose, para determinados sintomas que os mergulhadores podem ter. E alguém inventou em algum momento que isso faria bem para deficientes intelectuais e autismo. Não tem nenhuma evidência de que funcione. A pessoa pode sair lá de dentro com uma dor de cabeça terrível. E eu imagino que seja um tratamento caro. Muito caro também. Então, se você for ver da literatura, não tem fim. Você tem inúmeras coisas que se enquadram nessas terapias. Então, o que a gente tem que insistir muito com as pessoas? Se você sair daquilo que a ciência diz que funciona, você está pisando num terreno extremamente perigoso. Coloca a sua conta em risco, Sim, né? Na medida do possível. Agora, por exemplo, estão surgindo muitos trabalhos propondo altas doses de ácido fólico para tratar autismo. É algo ainda discutível, a gente não tem evidência, a gente não sabe que isso pode causar algum dano. E nos Estados Unidos, os assessores de saúde do Trump saíram a público dizendo que agora autismo tem tratamento. E estão disponibilizando um produto com alta dose de ácido folínico para ser distribuído gratuitamente para as crianças. Então você vê que quando você lida com essas coisas controversas, você não está lidando com coisas assim, ouvir falar do vizinho, não. Você está falando com instituições que, por alguma razão, se prendem a esse tipo de coisa e podem causar um efeito extremamente negativo das pessoas. Porque tem poderes em massa, né? Sim. E o que pode estar atrás disso? Essa palavra desse assessor do Trump, no dia seguinte, deve ter multiplicado por milhares as vendas dessa droga no comércio. Em alguns casos, eu tenho certeza absoluta de que o que move essas campanhas é business. É você produzir uma notícia que vai levar alguém a ganhar muito dinheiro com isso. É muito complicado. E pais de crianças com distúrbio do desenvolvimento são as pessoas mais ingênuas nesse sentido. Fragilizadas, Sim, né? Eles vão fazer o que você falar. Então você tem que tomar muito cuidado com relação a isso, né? Bom, pessoal, fica mais uma vez o alerta de sempre buscar um profissional capacitado, preferencialmente um médico. Aliás, de tudo que a gente viu até agora, um médico, para que através da ciência e de estudos com comprovação e de toda uma estruturação por trás, você consiga ter um diagnóstico e um tratamento eficiente. Se você tiver alguma dúvida a respeito disso, consulte o seu médico e veja se realmente tem alguma comprovação científica e não vai trazer prejuízos para o tratamento da criança em específico. E encerramos por aqui mais um episódio. Deixem comentários se vocês tiverem dúvidas, sugestões de tema para os próximos vídeos, que a gente vai estar de olho por aqui. Não se esqueçam de ativar as notificações, seguir o Dr. Salomão e deixar o seu like aqui no vídeo. Até mais!